Perfeito. Agora a gente está gravando, tá? Eu vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar aqui a metodologia dessa aula, como eu vinha colocando. Realmente não vai ser uma aula tão longa, para não tomar o tempo dos colegas, tá? Mas uma conversa aqui suficiente para eu demonstrar, né, no que consiste o mercado de recuperação de crédito para a prefeitura, algumas oportunidades, colocar para vocês, né, um método assertivo, como eu vinha falando, que eu validei ao longo de pelo menos 8 anos de carreira na área tributária, tá? Especificamente com prefeituras. Então, o objetivo aqui da aula realmente é apresentar o mercado, certo? E passar para vocês uma primeira visualização das oportunidades que a gente pode desenvolver para uma prefeitura e trazer para vocês um passo a passo de como eu opero com esse mercado hoje, tá certo? Espelhando o meu material, então, para a gente conversar, tá? Hoje a gente vai tratar aqui bem rapidinho sobre oportunidades tributárias para prefeituras. Você está aqui porque você fez uma inscrição, né, ali no link de uma pré-matrícula. Alguns aqui já me conhecem. Acredito que aqui eu não tenho alunos, mas tenho seguidores que já acompanham o meu trabalho lá no Instagram. Você está aqui porque você fez sua inscrição, fez uma pré-matrícula, entrou no meu grupo VIP e se predispôs, né, a me escutar aí um pouquinho, escutar como é que funciona o mercado de oportunidades consultivas para prefeituras, tá? Então, vou fazer essa demonstração. Quem ficar nessa aula, né, até o final, eu vou garantir uma oferta duplamente especial, tá? Vocês sabem que no decorrer dessa semana, semana de Black Friday, o meu curso Mapa RTM, ele estará em oferta no decorrer dessa semana, mas para você que está aqui me acompanhando e que espero que fique até o final da aula, no final da aula, eu vou entregar um cupom de desconto especial para caso você tenha interesse a aderir ao meu curso, né, você ter um desconto aí bem mais interessante, tá, na aquisição do curso. Então, ao final, eu coloco aqui no chat link com oferta, cupom de desconto, enfim. Mas, realmente, a minha função aqui hoje é demonstrar um pouquinho desse mercado para você, tá certo? Bom, eu já trouxe aqui o meu objetivo, né, com essa aula, a minha principal promessa é realmente levar para você, colocar para você um mercado que é extremamente lucrativo, tá? Com demanda aquecida. Então, esse momento aqui é para eu entregar realmente uma forma assertiva de como trabalhar com recuperação de crédito para prefeituras. Veja só, a aula vai funcionar da seguinte forma. Eu já prometi que não vou tomar muito tempo de vocês. É uma aula totalmente positiva, mas a gente vai ter ao final da minha exposição, tá? Um momento para dúvidas. É claro que eu quero conhecer a realidade de vocês, quem são vocês. Vou abrir ali um momento realmente para a gente trocar conhecimento, né? Para agregar também informação e conhecimento na carreira e na vida profissional de cada um. E, de repente, se vocês também tiverem dúvidas sobre o mercado, né? Sobre algum insight prático que eu venha colocar aqui, lá no final da minha exposição, a gente tira essas dúvidas, porque assim a aula ela flui, né, bem mais rápido e bem melhor também. No decorrer da aula, então, vocês podem ficar à vontade para tirar foto, para tomar um café, tomar água, enfim, certo? Eu vou começar me apresentando para aqueles que, de repente, ainda não me conhecem ou não me seguem, enfim, ou ainda não é meu aluno, tá? Me chamo Ana Carolina Cavalcante. Eu resido aqui no estado de Pernambuco, especificamente na cidade de Petrolina, tá? O que muitos conhecem como Vale do São Francisco, estou bem coladinha com a Bahia também. E eu fui auditora fiscal, né, por pelo menos 7 anos, auditora fiscal municipal, e no decorrer dessa minha trajetória no fisco municipal, eu estive também como diretora de fiscalização, diretora da dívida ativa e do ISS. Então, estar à frente de um fisco municipal por todo esse período realmente foi uma escola para mim. Foi onde eu aprendi todas as oportunidades tributárias que eu tenho aqui para apresentar para vocês. Foi onde verdadeiramente eu aprendi a desenvolver uma fiscalização assertiva de ISS. Foi onde eu aprendi, de fato, a recuperar dívida ativa e outros tributos e incrementar a receita própria para o município, tá? Sou advogada tributarista, atendo também algumas demandas consultivas do setor privado.
Hoje, sou sócia proprietária da Controller Fiscal, né, minha empresa de assessoria e consultoria tributária. O meu principal produto e carro-chefe são justamente esses trabalhos voltados para prefeituras, tá? Ao longo da minha carreira, eu acredito, pelo menos é o que eu consegui dimensionar, que fiscalizei aí uma média de 100 empresas, certo? Já auditei uma média de 100 empresas e já recuperei para fiscos municipais um total de pelo menos 25 milhões de reais em créditos. E aí, veja só, ao longo de toda a minha carreira, é evidente que eu tive outras experiências, né, em outros escritórios também, mas quero colocar o seguinte aqui para vocês. Foi, enquanto eu estive, né, como auditora fiscal, eu percebi, a minha principal dor naquele momento era justamente estar na zona de conforto, e aí eu percebi que eu tinha um mercado com uma demanda muito lucrativa, com uma demanda aquecida, que eu poderia explorar. Eu fazia autos de infração milionários, que eu já tinha a noção de que eu, de repente, se estivesse empreendendo no mercado de recuperação de crédito, eu poderia cobrar pelo menos 20% de honorário em cima do êxito desse meu trabalho. Todavia, eu estava ali como diretora e como auditora, recebendo uma média de 5 mil reais por mês e trabalhava uma jornada de pelo menos 12 horas de trabalho. Então, naquele momento, eu tinha uma dor, uma dificuldade, que era justamente querer escalar esse mercado, que era querer empreender, e me via presa, né, na estabilidade do setor público. Então, eu tornei possível alguns dos meus sonhos, algumas das minhas vontades, pedi exoneração. Hoje eu empreendo totalmente com a advocacia tributária e dentro desse mercado de recuperação de crédito para a prefeitura. E estou colocando isso aqui nesse momento já para você conseguir visualizar que é totalmente possível você desenvolver técnicas consultivas ou técnicas do contencioso para prefeituras, tá? O meu intuito aqui nessa aula não é necessariamente apenas vender um curso, fazer dinheiro com isso, tá? Eu gosto muito desse meu trabalho, eu respeito muito a função social desse trabalho fiscal que a gente desenvolve para prefeituras. Então, quero colocar para vocês que se foi possível, tá? Para mim, se foi possível eu incrementar mais uma skill tributária dentro do meu portfólio, dentro do meu escritório, que se foi possível escalar e empreender dentro desse mercado e mudar totalmente a realidade da minha carreira profissional, eu acredito que é totalmente possível também para você que é advogado e ou contador ou tributarista e pretende aí, de repente, entrar 2023, né, com um portfólio recheado de oportunidades e explorar verdadeiramente esse mercado. E aí, veja só, avançando aqui, colocar o seguinte para vocês. Trabalhar com recuperação de crédito para a prefeitura é um mercado que é pouco explorado, né? Hoje, a nível de Brasil, nós temos poucos escritórios de advocacia ou de contabilidade que desenvolvem, né, todas as oportunidades tributárias e todos os possíveis trabalhos que são possíveis ser desenvolvidos para uma prefeitura. Bom, nós temos aí alguns escritórios que fazem algumas demandas, algumas teses específicas, seja a recuperação do ISS bancário, temos alguns escritórios que hoje trabalham com a recuperação fiscal, né, do INSS, a recuperação previdenciária, mas hoje pouco se fala, tá, de escritórios de profissionais que atendem verdadeiramente todas as oportunidades, todas as soluções tributárias possíveis, tá? Que a gente pode entregar e desenvolver para uma prefeitura, de uma forma que seja assertiva, um trabalho célere de responsabilidade, é um trabalho bem colocado. Hoje, aqui a nível de Pernambuco, eu conheço poucos escritórios que realizam um trabalho realmente consultivo, tá? Completo para prefeituras, alguns na minha capital. A nível de Bahia também, tenho para indicar apenas 2 consultores. Então, realmente, é um mercado que ele é pouco explorado para a demanda que se tem hoje em dia, tá? Hoje nós temos um pouco mais de 5 mil municípios, a maioria deles são municípios de pequeno e médio porte, municípios que mal arrecadam receitas próprias, tá? São municípios que têm aí
um índice bem defasado de arrecadação e de recursos próprios. Então, são municípios que a gente precisa ter um olhar mais atento, tá? Para levar e vender, desenvolver oportunidades que oferecem aí um verdadeiro fomento, um verdadeiro incremento de receita aos cofres dos respectivos municípios. Então, inicialmente, quero colocar para vocês que o mercado de recuperação de crédito para prefeituras é um mercado pouco explorado e com uma demanda muito aquecida, acreditem. Bom, é um mercado ainda que a gente tem pouca mão de obra qualificada, como eu já vinha colocando, né? Temos poucos escritórios que realmente têm uma expertise qualificada, que tem uma técnica realmente preponderante, uma técnica qualificada, que faz aí um trabalho realmente personalizado para uma prefeitura. Então, também se deixa um pouco a desejar. Há alguns dias, eu compartilhei no meu perfil lá no Instagram, né? Eu estava em uma reunião com o gestor de uma prefeitura no Mato Grosso do Sul, e ele me relatou, por exemplo, né, uma deficiência e um problema que ele teve com o escritório de consultoria especializada nesse trabalho de recuperação de crédito. Preponderantemente ali ele falava da tese de recuperação do INSS, né, aquele trabalho específico para SAT, RAT, desoneração de folha de pagamento da prefeitura. Então, esse gestor, naquele estado, teve um problema singular, né, com um escritório de consultoria, porque não tinha uma mão de obra qualificada, não desenvolveu um trabalho técnico com responsabilidade, não foi um trabalho personalizado, foi um trabalho realmente de copiar e colar, de replicar uma metodologia que não fazia sentido para aquele município. Então, compartilhei isso, evidente, com a autorização do gestor, no meu perfil, justamente para demonstrar para quem me segue, para os meus alunos, que nós temos essa questão também, né, esse olhar também, que é o fator da mão de obra pouco qualificada, né? Hoje nós temos aí consultores profissionais que vendem realmente um trabalho sem ter tanta responsabilidade. Não é isso que eu quero, não é isso que eu pretendo para vocês, enquanto alunos. Sempre coloco isso também no meu curso. É por isso que eu faço essa aula demonstrativa, tá? Justamente para conscientizá-los desde já da boa e agradável aplicação da legislação tributária, de fazer justiça fiscal e respeitar também a gestão, né, fiscal como um todo. Então, veja só, mercado de recuperação de crédito para a prefeitura, a dinâmica realmente aqui é você vender, é você colocar serviços à disposição de um ente, né, de uma edilidade municipal, no qual você vai trabalhar com uma assessoria, vai desenvolver uma técnica consultiva ou do contencioso, ou um treinamento, um apoio técnico, mas com o fim último, né, de agregar e de incrementar receita própria para esse município, tá? Então, quando se fala aqui em recuperar créditos, quaisquer que sejam as oportunidades tributárias vendidas, o fim último, o benefício último realmente é incrementar a receita aos cofres públicos do município. Aqui, a gente não vai ficar necessariamente contra o contribuinte, tá? A gente vai aplicar a boa justiça fiscal, tá? E a boa e a correta legislação tributária. É isso que se quer, que se pretende. Esse mercado, então, é pouco explorado, tem demanda aquecida, pouca mão de obra qualificada, é muito lucrativo. A gente trabalha aqui mais ou menos com honorários recorrentes de pelo menos 5 ou 6 dígitos, certo? Eu vou apresentar um pouquinho dos meus resultados mais na frente para vocês, vocês vão conseguir dimensionar isso. São trabalhos pouco complexos, são trabalhos administrativos, são trabalhos que, numa média de até 90 dias, a gente já consegue ter um resultado. A gente trabalha aqui com teses, né, e com objetos de grau de segurança máximo. Os contribuintes municipais, especificamente os grandes contribuintes, têm uma famigerada prática de sonegar realmente o tributo, certo? Principalmente as instituições financeiras, os bancos, né, cometem ali algumas maquiagens, né, tem alguns subterfúgios realmente no intuito de sonegar receita municipal, tá? De sonegar o imposto municipal.
Então, todo o trabalho que a gente vem desenvolver aqui, ele realmente é muito lucrativo, a partir da perspectiva de que é um trabalho que demanda uma pouca complexidade, que é rápido. A gente está trabalhando também com recuperação de crédito dos últimos 5 anos, então o crédito ali apurado, após incidir correção monetária, multa e juros, é um crédito bem volumoso e, consequentemente, te dará, né, um honorário também bem vultuoso. E aí, quando você é contratado e vai desenvolver trabalho específico de recuperação de crédito numa prefeitura, você não trabalha necessariamente apenas com um segmento de serviço ou apenas com um tipo de contribuinte, né? Não é apenas uma técnica contábil, uma única auditoria, uma única ordem de serviço que você vai abrir para fiscalizar. Você está trabalhando aí com uma auditoria, com uma fiscalização em lote. Então, você, num primeiro momento, tem pelo menos uma dezena de contribuintes para fiscalizar, tá? São vários segmentos de serviço que você tem para fiscalizar, seja uma fiscalização preventiva ou repressiva. Então, quando a gente coloca isso aqui em números, você tem um retorno financeiro extremamente favorável e interessante. Por isso que é um mercado lucrativo. As demandas, tá? Normalmente, elas são precificadas com o êxito. Algumas delas você tranquilamente pode cobrar um honorário fixo, outras você pode cobrar um honorário recorrente, um honorário mensal. Daqui a pouco eu vou conversar com vocês sobre quais são essas oportunidades e aí eu vou indicando qual você pode precificar no êxito ou não, tá? No êxito, é evidente que você precisa respeitar as tabelas, né, e os acordos comerciais da região que você vai desenvolver o serviço. Normalmente, uma recuperação de crédito de ISS, ela tem um honorário médio de 20% a 30%, tá? Então, é esse percentual sobre o efetivo incremento econômico que a prefeitura teve. Isso a cada auditoria, tá? A cada levantamento de crédito, a cada apuração, o contribuinte fez o respectivo recolhimento, né? Houve a arrecadação, automaticamente você já faz jus a receber o teu honorário. Então, além do lucrativo, é recorrente, tá? É a possibilidade, de fato, de você dar um plus, tá? No teu escritório, voltando aí tua atenção para essa outra oportunidade que é pouco explorada. Ana, mas por que os municípios precisam de contratar um serviço especializado, um serviço técnico para desenvolver essas oportunidades, se muitos deles já têm procuradoria, muitos deles já têm auditores fiscais especializados para fazer isso? Por que, afinal, municípios vão contratar um escritório, vão me contratar enquanto contador para fazer um serviço desse tipo? E aí coloco o seguinte aqui para vocês, tá? A grande maioria dos municípios, médios e pequenos, eles mal arrecadam receitas próprias que dê para pagar sua folha de pagamento mensal, tá? O ISS, por exemplo, ele representa um percentual de 40% de receita própria num fisco municipal. Hoje, nós temos menos de metade dos municípios que conseguem arrecadar com eficiência e com celeridade esse percentual de ISS e de receita própria. Eu tenho um quadro demonstrativo aqui para vocês, mais à frente. Hoje nós temos 5.568 municípios, 40% desses não arrecadam o suficiente para gerir e pagar suas despesas. O Brasil tem pelo menos 1.252 municípios com menos de 5.000 habitantes, então municípios que a gente coloca aqui como municípios pequenos. E desse total, 1.193 tiveram arrecadação de imposto municipal abaixo de 10%. Então, essa é a famigerada realidade que eu tenho para colocar para vocês, e é um dos principais motivos, tá, que leva prefeituras a contratarem serviço técnico especializado de assessoria e consultoria tributária, que leva prefeituras a contratarem serviço técnico de recuperação de crédito. E o principal motivo, né, o porquê que os municípios precisam não é só isso, tá? Até porque isso aqui é resultado de uma má gestão fiscal e tributária, é resultado de contadores municipais e de auditores fiscais que não têm expertise para desenvolver todas as técnicas tributárias possíveis, que podem ser, né,
colocadas para uma prefeitura. É resultado, por exemplo, de uma falta de atualização legislativa, de uma falta de modernização de softwares, uma falta de modernização de melhores políticas de implementação de recuperação de crédito. Hoje, pequenos e médios municípios sequer têm um corpo técnico de auditores e de agentes fazendários para desenvolver os trabalhos que eu vou colocar aqui para vocês. Alguns dos que têm um corpo técnico não remunera bem esse corpo técnico, que era o meu caso lá atrás, quando eu estava servidora pública. Então, não ser bem remunerado, tá? Ter uma sobrecarga de trabalho, o serviço público ele é realmente puxado, então faz com que, consequentemente, a gente não, aí eu falo aqui a gente, né, enquanto auditora, né, enquanto fui auditora, então faz com que a gente não tenha realmente o interesse, tá, de se capacitar, de buscar apoio técnico e desenvolver um melhor trabalho, um trabalho mais assertivo ali para os munícipes. Por exemplo, nós temos municípios que sequer têm plano de cargos e carreiras para os auditores fiscais, temos municípios que não pagam produtividade para os auditores fiscais, certo? Então, tudo isso faz com que, consequentemente, esses servidores, mesmo que venham a ter alguma expertise, não desenvolva acertadamente os trabalhos e oportunidades tributárias que podem ser colocadas e desenvolvidas para recuperar crédito para o município. Mesmo que o município seja um município de um porte em desenvolvimento ou um município grande, como uma capital, tá certo? Mesmo que ele tenha plano de cargos e carreiras, lei de produtividade, muitos auditores, mesmo que ele tenha ali uma equipe que trabalha em sincronia, ainda assim, ele contrata um escritório, tá? Com um terceiro olhar para suas demandas, um escritório que leve para eles um apoio técnico, que leve inovação, que leve um treinamento, que leve uma capacitação. Então, todas as oportunidades que eu vou expor aqui para vocês, vocês podem e devem desenvolver em todos esses 5.568 municípios, tá certo? Esses são um dos motivos pelos quais as prefeituras nos contratam, tá? É evidente que a gente tem vários outras razões de ser, tá? E quais são, então, os principais aqui benefícios de desenvolver esses serviços em prefeitura? Por que que a prefeitura deve nos contratar para desenvolver essas técnicas? Eu enumerei aqui pelo menos 5 benefícios, tá? Para a edilidade do município. É evidente também que temos vários outros benefícios esses que não se limitam à fazenda municipal, tá? São benefícios realmente que perpassam toda a edilidade. Então, primeiro benefício, né, que uma prefeitura tem ao nos contratar para desenvolver técnicas de recuperação de crédito, técnicas de assessoria e consultoria, é realmente a facilidade na gestão fiscal, a facilidade com a gestão tributária. Além de promover uma saúde orçamentária e autonomia política, uma vez que a cada incremento, a cada fomento de receita própria, os municípios, né, os gestores, eles não precisam necessariamente ficarem ali atrelados apenas a repasses do Estado, da União, a determinados fundos, a determinados repasses políticos. Então, sem sombra de dúvida, o incremento de receita própria traz essa autonomia política para um município, uma vez que ele pode, né, injetar essa receita diretamente dentro do município e desenvolver aí melhorias para toda a sociedade, sem precisar necessariamente, né, depender de um outro ente, de um outro órgão. Além disso, e o principal benefício, já coloquei para vocês, é o incremento de receita para os cofres da municipalidade, além de promover uma gestão tributária eficiente e autônoma que trabalha em sincronia, tá? Atualizada, moderna, que respeita realmente a legislação tributária, que promove aí a boa e a correta aplicabilidade desta legislação tributária e se preocupa também com a nossa principal função social, que é a malha e justiça fiscal, tá? Além disso, todos esses trabalhos de recuperação de crédito são trabalhos de fiscalização dos últimos 5 anos, tá? Na grande maioria das vezes, os auditores fiscais fazem apenas um trabalho de fiscalização do exercício presente,
ou desenvolve algumas técnicas de fiscalização preventiva, pedagógica, alguns trabalhos de auditoria in loco, não tem, por exemplo, a didática, a técnica de desenvolver um trabalho de ISS bancário, por exemplo. Então, é um dos benefícios, tá, que são colocados para o município, para a prefeitura, para que eles venham a nos contratar. Com isso, um outro passo que eu quero trazer aqui, né, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas aí, avançando todo o meu raciocínio, já trouxe para vocês o que consiste esse mercado, né, os benefícios, a metodologia, como é que ele funciona. Quero trazer, então, agora, tá, as principais vantagens para você incrementar esse serviço no teu portfólio, para que você venha a desenvolver esse nicho de atuação, tá? Trabalhar com recuperação de crédito tributário para a prefeitura, sem sombra de dúvida, é mais um skill tributária que você tem para desenvolver, né? Mais uma oportunidade que você tem para vender. Eu costumo fazer a seguinte conotação. O nosso portfólio, né, o portfólio do nosso escritório é um cardápio. E a gente precisa ter dentro desse cardápio a maior parte, né, dos pratos ali possíveis para colocar para o nosso cliente. O nosso cliente ele precisa degustar inicialmente o nosso cardápio antes mesmo de conhecer os nossos pratos. Então, se você tem dentro desse cardápio o máximo de oportunidades tributárias possíveis, é muito mais fácil você vender uma oportunidade, vender um prato para aquele cliente, tá? Então, eu sempre faço essa conotação para os meus alunos, inclusive no meu Instagram, enfim. Se você é contador, esse serviço, ele é para você. Se você é advogado, se você é tributarista, se você é administrador, tá certo? Esse mercado, esse segmento de trabalho, ele é para você. Ele se encaixa totalmente no seu negócio, tá? Se você já trabalha com recuperação de crédito e pretende aí agregar mais um serviço, perfeito, essa é a tua oportunidade de conhecer o mercado, de desenvolver as técnicas, né, de aprender toda a metodologia prática, de aprender a vender, sobretudo de aprender a prospectar prefeituras, que é um dos principais gargalos, né, isso. Se você ainda não trabalha necessariamente com tributário ou com recuperação de crédito, mas está pensando em incluir essa pasta no teu escritório, na tua empresa, já de agora ou no próximo exercício, então essa também é a oportunidade de você conhecer todas essas técnicas, né, todas essas possíveis soluções inteligentes que a gente pode desenvolver para a prefeitura e, com certeza, sair na frente, né, do mercado. E as principais vantagens que eu quero colocar para você são, de verdade, vantagens, porque eu visualizo hoje na minha carreira profissional, dentro do meu escritório, dentro da minha empresa, todas essas vantagens, e com o passar do tempo, você vai identificar também. Bom, além, claro, de você incrementar serviço e oportunidade ao teu portfólio, né, de você incrementar um prato no teu cardápio, você está trabalhando com um mercado que te remunera muito bem, é um mercado realmente de grandes honorários, tá? Se você tem na sua rede de relacionamentos, na sua rede de amigos, se você já atende alguma empresa e de repente tem um determinado lobby, um determinado know-how com a administração pública, agarre verdadeiramente essa oportunidade, porque é um mercado que, de fato, ele te remunera muitíssimo bem, tá? Ele traz realmente grandes oportunidades de honorários e honorários recorrentes, tá certo? É um serviço que você pode desenvolver totalmente de forma remota, e aí a pandemia veio para agregar essa questão, né? Trazer essa perspectiva realmente de um trabalho remoto. É claro que por questões comerciais, né, por alguma questão realmente técnica, ou se você está vendendo ali, de repente, um treinamento, uma capacitação, e o município ele quer preponderantemente que o teu atendimento seja presencial, você pode formular dentro da tua proposta comercial essa possibilidade, precifica isso, né, evidente, precifica a tua hora, precifica levando em consideração os teus custos, mas boa parte do trabalho de recuperação de crédito e as oportunidades que eu vou colocar aqui para vocês, ele pode totalmente ser desenvolvido de forma remota.
Hoje eu atendo municípios do Mato Grosso do Sul. Quem me acompanha sempre vê que eu compartilho um pouco disso. Ainda essa semana, fechei contrato com uma inexigibilidade de licitação com o município na Bahia, e todas essas oportunidades, tá? Me surgiram a partir do digital, e todo esse trabalho, desde o primeiro momento da reunião institucional até a execução de todo o escopo de trabalho do contrato, eu faço de forma remota, tá? Eu tenho uma equipe, evidente, eu vou colocar esses insights práticos aqui para você mais na frente, mas todo o trabalho você consegue tranquilamente fazer do seu escritório de forma remota e personalizar isso a depender do produto, a depender da regionalização, a depender aí do teu contato com a prefeitura. Bom, todo serviço, ele é administrativo, é procedimento administrativo tributário, tá? Então, a gente não fica na mão de juiz no primeiro momento, a não ser, claro, que você não consiga recuperar aquele crédito na via administrativa, precise passar por uma execução fiscal, né? Aí você vai judicializar aquele crédito, mas ainda assim é um crédito que goza, né, de presunção de liquidez, e então você não fica amarrado, tá, a judiciário. É todo um trabalho realmente administrativo, desde o primeiro momento de fiscalização até o momento de entrega de termo de iniciação fiscal, levantamento e apuração de crédito, tá? Você vai desenvolver realmente toda a técnica de levantamento de crédito, emissão de auto de infração, emissão das decisões administrativas, claro, trabalho alinhado com a perspectiva da gestão, tá? Respeitando todos os aspectos formais e legais desses atos, né? O servidor incumbido do município é quem precisa assinar cada documento desse, mas um trabalho todo que vai ser desenvolvido e executado por você. Toda a técnica é você que faz, somos nós quem desenvolvemos. Mas todo na via administrativa, certo? Normalmente, na fiscalização do ISS bancário, algumas das teses, alguns dos bancos, quando a gente emite um auto de infração, certo? Por exemplo, de recuperação de crédito do ISS terceiro, ele se defende, né, num primeiro momento, então a gente passa da primeira instância administrativa, mas normalmente ele nem chega a impugnar essa decisão de primeira instância, tá? Ele já opta, de fato, por fazer o recolhimento do crédito que foi apurado. Um procedimento de fiscalização, ele tem um prazo médio de até 120 dias e pode ser prorrogado. Isso vai depender do que está disposto no Código Tributário do município, mas em uma média de até 90 dias, a gente consegue perscrutar no sentido de receber aí os primeiros honorários, tá? Com os trabalhos que a gente desenvolve. É um mercado muito promissor, com demanda aquecida, certo? Vira e mexe, você vai ver oportunidades de licitações para esses tipos de trabalho, tá? Para esses objetos. Independente de licitações, mas você pode manter uma prospecção ativa, estabelecer algumas parcerias, criar alguns canais de network, tá? E fazer uma prospecção ativa realmente. A principal sacada aqui não é esperar que o município ele enxergue que tem esse problema e vá atrás aqui de contratar um escritório, mas a gente criar realmente esse momento, essa circunstância, tá certo? Provocar de fato o município, eles são inertes com relação a isso, então a gente precisa manter uma prospecção ativa, provocar o município, colocar os benefícios, colocar as principais oportunidades que temos no nosso cardápio, né? Isso, colocar para o município que a gente já mapeou o município, que a gente tem um diagnóstico ali preliminar, que a gente tem oportunidades de crédito, então, provocando dessa forma, sim, muito exitoso, de fato, leva consideravelmente a uma contratação. Mas o mercado promissor, com uma demanda superaquecida, tá certo? Hoje, nós temos municípios que não necessariamente, no primeiro momento, contratam uma recuperação de crédito, se de repente não conhece o teu trabalho, né, se foi o primeiro contato com o seu escritório, mas, sem sombra de dúvida, vai te contratar para fazer um trabalho de ISS bancário ou para que você venha a desenvolver um trabalho ali de apoio técnico, de capacitação. São inúmeras realmente as oportunidades de trabalho que a gente pode colocar para uma prefeitura, tá certo?
Cada vez mais os municípios precisam desses serviços, justamente pelas questões que eu coloquei um pouquinho anterior, tá? Nós não temos servidores realmente capacitados, servidores com a expertise necessária para desenvolver todas essas técnicas. Hoje, cada vez mais você vai se deparar com servidores que pretendem ou que têm feito o mesmo percurso que eu fiz, que pediu exoneração para empreender dentro da advocacia ou dentro da contabilidade ou dentro realmente da gestão da administração pública de outras formas, porque vê que o potencial de escalabilidade e de rentabilidade é bem mais interessante e é muito mais lucrativo do que ficar preso àquela famigerada estabilidade e segurança ali do serviço público, tá? Então, cada vez mais os municípios precisam desse serviço. Eles não dominam essa técnica, eles arrecadam mal, eles mal pagam suas despesas. Então, extremamente necessário contratar corpo técnico com notório saber para desenvolver esses trabalhos, tá? Ademais, nós temos grandes contribuintes que também são grandes devedores de tributo municipal, que têm grandes bancas, né, de escritórios de advocacia, e aqui eu estou falando necessariamente dos bancos, né, as instituições financeiras. Então, inúmeras são as facilidades e as maquiagens realmente no intuito de sonegar as receitas próprias do município, né, de sonegar tributo, de sonegar, por exemplo, o ISS. Os bancos, por exemplo, eles têm inúmeras façanhas inteligíveis, tá? São muitos subterfúgios criados para maquiar a base de cálculo do ISS, por exemplo. O mesmo raciocínio se estende para as grandes construtoras, para as concessionárias de serviço público, para operadoras de cartão de crédito, se estende para as operadoras de telefonia, por exemplo, quando a gente fala da tese de torres de telefonia. Então, o município ele precisa contratar esse terceiro olhar, esse terceiro braço, tá? E especializado realmente em alguns desses trabalhos, para não ficar na mão de alguns dos contribuintes e, consequentemente, incrementar suas receitas. Como já coloquei, demanda pouco complexa. Eu costumo brincar que é mais fácil trabalhar com recuperação do ISS, por exemplo, do que trabalhar, vamos lá, com recuperação do ISS na base de cálculo do PIS e COFINS. Embora seja uma tese também já bem colocada no mercado, né? E temos aí inúmeros softwares que operacionalizam isso, mas eu costumo brincar que as demandas que a gente desenvolve aqui para a prefeitura são bem menos complexas. É evidente que você precisa ter uma visão ampla do mercado, das oportunidades, entender como é que funciona todo o procedimento administrativo, conhecer algumas estratégias e modalidades de fiscalização para você ser assertivo nas suas colocações e, consequentemente, perquerer os seus resultados, os seus honorários de forma mais rápida. Mas, ainda assim, acredite, são demandas que, aprendendo uma vez, dominando uma vez, você vai ver que segue um padrão e você replica a mesma técnica em todas as prefeituras que você vier a vender esses serviços e essas oportunidades de recuperação de crédito, tá? Outra questão, fique ciente de que nenhum desses trabalhos gera desgaste político, tá? Inclusive, um dos argumentos, uma das principais objeções que são colocadas no primeiro momento, em uma reunião institucional, né? Esse medo, esse temor de gerar um desgaste político, de ter retaliação ali por parte do contribuinte. E aí a gente prova, tá, nesse momento de reunião, que não se trata, nenhum desses serviços não se trata de aumentar a carga tributária, de onerar ainda mais o contribuinte, tá certo? Se trata estritamente de aplicar, né, desenvolver técnicas que vão promover uma justiça e uma seguridade aí realmente fiscal, tá? E tributária para o município. Então, em nenhum dos municípios que eu já passei, eu tive problema depois de o prefeito vir colocar essa questão de desgaste político. Foi uma objeção inicialmente, provei na reunião que não existia esse temor, esse receio, não havia necessidade disso. No decorrer da execução do trabalho, é que eu consegui validar e comprovar de que realmente não há essa questão de desgaste político, porque não se trata de aumento de carga tributária, tá?
Outra questão, inicialmente a gente trabalha aqui em municípios pequenos, em municípios de um porte médio também, com a recuperação e a fiscalização do ISS de grandes contribuintes, que não necessariamente, né, têm um poder de voto, não votam dentro daquela edilidade, daquele município. A gente está falando aqui de grandes construtoras, de operadores de telefonia móvel, que tem municípios diversos, estamos falando de bancos, então, assim, não há realmente de por que preponderar esta questão do desgaste político. E aí, então, essas são algumas das oportunidades tributárias que você pode vender e desenvolver para prefeituras, tá? Printa a tela, tira foto, se quiser, certo? Essas são oportunidades que estão no meu portfólio hoje, no portfólio da minha empresa, tá? Da Controller Fiscal. São as principais oportunidades tributárias também que você vai ver seus prováveis concorrentes, né, e outros escritórios desenvolvendo. Quando não desenvolve uma dessas, mas desenvolve pelo menos 2 ou 3 ou todas é muito pouco provável, tá? Eu tenho vários parceiros em vários estados do país, nenhum deles desenvolve todas essas oportunidades. Eu também não desenvolvo necessariamente todas, tem algumas, inclusive, que eu terceirizo, que eu faço parceria, é mais um insight prático para você. Ana, trabalhar com recuperação de contribuição de iluminação pública é humanamente possível, eu não domino, não tenho essa técnica. Mas a dica que eu te dou, tem essa oportunidade no seu portfólio. Não deixe de conhecer o mínimo dessa técnica para você vender essa técnica caso seja necessário. E aí, mesmo que você não faça, não consiga operacionalizar, mas tem aí no seu planejamento, na sua gestão, um parceiro de sua confiança que faz esse tipo de trabalho. Mas não deixe passar a oportunidade, não deixe de vender porque você não domina, tá? Vende e a questão do operacional você vê depois como desenvolve. Esses serviços que estão aí no canto inferior da tela, em azul, são serviços, por exemplo, que eu não desenvolvo, que eu não vendo, mas que eu tenho parceiros, eu tenho empresas parceiras, e aí a gente desenvolve em conjunto esses serviços, tá certo? Então, colocar para vocês aqui as principais oportunidades que você pode colocar para uma prefeitura, tá? Normalmente eu gosto de dividir da seguinte forma. Oportunidades do consultivo tributário, são aquelas demandas administrativas, realmente demandas de revisão, de planejamento, de recuperação de crédito, demandas consultivas. Nós temos uma outra pasta do contencioso tributário, então são as demandas ali que envolvem o judiciário, né? São trabalhos específicos com execução fiscal, algumas teses tributárias, tá? Específicas que você vai levar para o judiciário. E nós temos também um outro grupo, né, que eu costumo colocar como as oportunidades in company, né, ou education. Eu tenho essa pasta education aqui, que é todo o trabalho de treinamento, de capacitação, de apoio técnico que você pode desenvolver de forma remota, presencial e ou híbrida, tá? Então, principais oportunidades tributárias para incrementar o teu portfólio. Recuperação do ISS, e aí nós temos o ISS bancário, o ISS aqui cartorário, ISS dos grandes contribuintes, certo? São concessionárias de serviço público, construção civil, temos outros segmentos de serviço que não são necessariamente grandes contribuintes, mas são grandes devedores, como, por exemplo, o segmento de educação, rede hoteleira, planos de saúde, certo? E outros itens de serviço, né, e outros contribuintes também que fazem prestação de serviço, que a gente pode estar fiscalizando o ISS. Outro trabalho, outra oportunidade é a recuperação de crédito da CIP, né, da Contribuição de Iluminação Pública. As concessionárias de energia elétrica, elas têm o hábito famigerado de praticar a sonegação, tá? Então, realmente, entregam um relatório com base de cálculo a menor para os municípios, fazem um repasse a menor do que elas recolheram. Então, um trabalho extremamente interessante. Desenvolvo esses trabalhos em alguns municípios aqui do Pernambuco e do Ceará também. Todas essas oportunidades que eu coloquei aqui agora são trabalhos que você vai precificar um percentual no êxito, tá certo? Recuperação previdenciária, trabalhar com a recuperação aí do INSS,
da desoneração de folha de pagamento, SAT, RAT, enfim, tem uma infinitude aqui de objetos para a gente trabalhar dentro de recuperação previdenciária. Serviço também precificado com o êxito, normalmente aqui perpassa os percentuais de 20%. Recuperação previdenciária tem uma metodologia aqui de compensação, tá certo? E não necessariamente o pagamento direto para o fisco, como as outras oportunidades aqui que eu falei anteriormente. Temos trabalhos específicos, tá? Tarefas específicas que levam ao incremento também do ITBI e do IPTU, tá? Dentro do curso MAPA RTM, eu tenho uma aula, tá, específica no nosso módulo 5, ensinando cada uma dessas oportunidades. Então, tem uma aula todinha sobre recuperação de tributos imobiliários. Então, aí eu trago toda a logística de trabalho com o ITBI, com o IPTU, as principais tarefas, né, que o município precisa desenvolver para recuperar esses tributos, né, para arrecadar bem esses tributos. Nós temos uma aula dentro do curso, por exemplo, específico para a recuperação da dívida ativa e do Simples Nacional. São mais 2 oportunidades tributárias que aqui não estão, mas para vocês visualizarem que realmente são inúmeras oportunidades, tá? Revisão dos repasses, tá? Dos repasses estaduais e dos repasses da União também para o município, repasse do ICMS, do ITR, do IR. Essa análise, esse apoio técnico, esse trabalho também de levantamento e apuração desse cálculo é uma oportunidade bem colocada dentro do mercado, tá? Teses tributárias são as demandas que você vai vender dentro do seu consultivo, e aí nós temos teses, por exemplo, voltada para a melhoria da arrecadação de alguns fundos, né, como o FEM, como o Fundeb, o Fundev. Temos teses aqui também do INSS, tese do ICMS da TUST, da TUG, que podem ser aplicadas para prefeituras. Bom, tem várias teses de grau de segurança máxima, tem um trabalho específico com royalty que você pode estar desenvolvendo, tem trabalho também com municípios que hoje têm aí prestação de serviço de energia eólica, né, que tem sítios de energia eólica, por exemplo. Então, gente, é um mercado muito promissor, muito lucrativo, que você tem um campo realmente de atuação bem grande para explorar, tá? Primeiro, são inúmeras oportunidades. Você vai se deparar com municípios que não necessariamente quer fechar um pacote completo, quer fechar pelo menos um desses objetos para conhecer o teu trabalho. Então, já você tem a oportunidade de depois fidelizar esse cliente, vender outras oportunidades em seguida. Os contratos, eles são normalmente contratos de pelo menos 12 meses, tá? Então, em 12 meses, você tem aí a chance, de fato, de ter honorários bem interessantes, bem vultuosos, de forma recorrente para o teu escritório. Bom, o diferencial aqui da minha empresa, né, da Controller Fiscal, e eu ensino no curso MAPA RTM esse diferencial, todo esse passo a passo de como desenvolver essa técnica, tá? Porque realmente é o meu interesse que você agregue também no teu escritório esse serviço de assessoria fiscal e tributária, tá? Serviço esse, que normalmente é um contrato de 12 meses, que incide um honorário fixo mensal, é todo um trabalho de apoio técnico que você vai levar para a Fazenda Municipal, tá? Então, aqui dentro, por exemplo, você dá consultoria, você dá assessoria, você ajusta, né, as rotinas fiscais, as rotinas de arrecadação imobiliária, as rotinas de arrecadação mercantil. Você faz um trabalho específico também de atualização legislativa, faz refis, auxilia em decretos, tem um calendário específico, tá, de atividades para você desenvolver quando vem de assessoria fiscal. Esse calendário, inclusive, eu entrego como material complementar dentro do curso MAPA RTM, certo? Então, um serviço extremamente interessante. É o meu diferencial porque eu amo fazer esse serviço. É um serviço que normalmente, de fato, só desenvolve quem tem uma técnica, né, bem completa, ou quem já passou realmente pela didática e já entende bem como é que funciona uma fazenda municipal. Todo um apoio técnico, uma assessoria diária, de fato, que você pode, inclusive, desenvolver de forma remota para a fazenda municipal, tá? Por exemplo, 2023, janeiro,
maioria aqui dos meus clientes, né, prefeituras, por evidente, já vão lançar o IPTU. Então, a gente faz um trabalho específico de análise da dívida ativa do IPTU, já faz um trabalho pedagógico também para arrecadação de algumas receitas que estão na dívida ativa, auxilia também no lançamento de ofício de alguns tributos, tá? Assim como com alvará também, auxilia na feitura de alguns convênios com receita, com cartório, enfim. Então, eu gosto desse trabalho, porque eu gosto da função social desse trabalho, aquela função social de arrumar a casa, tá? Então, é um diferencial também do curso MAP RTM. Eu entrego para você todo o passo a passo de como desenvolver essa técnica. E tem outros trabalhos que você pode desenvolver, que você pode fazer parceria com terceiros. São esses que estão aqui embaixo, né? Tem municípios, por exemplo, que você chega e eles precisam de um georreferenciamento, que eles precisam modernizar, né, o seu software municipal. Tem municípios que tem um software bem defasado realmente, que não está parametrizado com a legislação tributária do município, tem um layout realmente que não facilita a dinâmica, né, do setor de arrecadação, não facilita nem para o contribuinte quando vai emitir as notas fiscais de serviço. Então, trabalho realmente que você pode estar colocando para esses municípios como diferencial, tá? Que é agregar serviço aí de atualização de PGV, venda de software, georreferenciamento, atualização do Código Tributário do município, tá? Uma assessoria jurídica, de fato, uma infinidade, eu até me canso de falar. E aí, vejam só, passando aqui, tá? Para a gente não se avançar tanto, você pode ser contratado, se de repente essa é a sua dúvida, por um processo, claro, via de regra, né, de licitação, normalmente são pregões, tá? Hoje, a grande maioria são pregões eletrônicos, algumas das vezes tem pregão presencial. Esses dias eu passei por pregão presencial lá no Goiás, precisei que eu fosse representada, mas a depender, né, do estado, a depender do município, a depender também da orientação do Tribunal de Contas daquele respectivo estado, você consegue vender alguns desses serviços com uma inexigibilidade de licitação, tá? E aí a fundamentação disso está nos artigos 25 e no artigo 13 da nossa lei maior aí de licitações, tá certo? Então, por exemplo, recuperação de crédito do ISS, tranquilamente, a depender da região, você vende com uma inexigibilidade de licitação. Bahia, por exemplo, o Tribunal de Contas do município, ele não tem nenhuma vedação nesse sentido. Todavia, Mato Grosso do Sul, os tribunais de contas, eles são bem veementes e veda realmente contratação com inexigibilidade. Tudo precisa estar muito bem amarrado. Então, o procedimento licitatório, o pregão lá é a regra. No curso MAP RTM, a gente teve uma hot seat bem interessante, no qual eu compartilhei com os alunos um compilado, tá, de todos os entendimentos dos principais tribunais de contas aí de estado. Então, Paraná, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Piauí. O que esses tribunais de contas entendem sobre a contratação aí de assessoria e consultoria, esse serviço técnico? Então, eu fiz esse compilado, entreguei para os alunos, tá? Dentro lá da Hotmart. Se de repente você vier a aderir o curso, né, ainda hoje ou no decorrer dessa semana, como oferta de Black Friday, você já vai ter esse material em suas mãos também. Como inexigibilidade de licitação, a gente precisa necessariamente entregar toda uma justificativa do porquê daquele processo com aquela modalidade, né? A gente precisa preencher alguns requisitos específicos, né? Como atestado de capacidade técnica, comprovar o nosso notório saber. Então, eu já entrego também, dentro do curso MAP RTM, um modelo específico, que é o meu modelo, é o que eu utilizo, tá? De justificativa para esses casos de inexigibilidade de licitação. Assim como, às vezes, você pode se sentir, num primeiro momento, perdido, porque não tem o domínio com essa técnica, e não sabe necessariamente o passo a passo de um pregão, de um procedimento de licitatório aqui, quais documentos precisa reunir. Então, eu entrego também dentro do curso um checklist do que é que necessariamente, né, você precisa ter
para comprovar qualificação técnica, regularidade fiscal, né, e outros pressupostos aí, outros requisitos que a gente encontra nos editais de licitação. Avançando, prospecção. Sem sombra de dúvida, um dos principais gargalos aí, né, para muitos escritórios, para muitos profissionais, essa dificuldade de prospectar prefeituras. E aí, vejam só, existem algumas técnicas específicas que a gente pode estar desenvolvendo para melhorar, tá, essa prospecção. São técnicas comerciais, estratégias realmente bem habilidosas, assertivas, e que leva-nos, sem sombra de dúvida, a um resultado bem exitoso e a um fechamento de contrato. E aí, mais uma vez, eu vou falar do curso para vocês. A gente tem um módulo, tá? Totalmente voltado para a prospecção. É um módulo intitulado de Técnica Comercial. E ali a gente fala sobre prospecção, sobre quebra de objeção, sobre network, quais são as estratégias de negócios que você precisa desenvolver, qual o melhor e-mail, afinal, para se mandar, como eu vou prospectar no meio digital, Instagram, LinkedIn, como? Ana, mandei essa mensagem aqui e não teve resultado, o que é que você me sugere? Eu estou há um tempo no mercado, então realmente no curso eu coleciono todas as minhas vivências práticas, tá? E as vivências práticas também de outros profissionais tributaristas que estão aqui no curso comigo, tá? Que já trabalham, seja com a recuperação de crédito ou com a recuperação de crédito para prefeituras há um bom tempo. Então, o curso ele é bem completo, inclusive de insights práticos bem dinâmicos, uma metodologia realmente bem clara, tá? Para você desenvolver todas essas oportunidades. E aí coloco aqui prospecção como principal gargalo, porque eu vi o formulário que vocês preencheram, eu vi que é a dificuldade de muitos, tá? No primeiro momento, também foi minha dificuldade, ainda hoje, né? A depender da região e por alguns fatores, a prospecção também é ainda hoje uma das minhas dificuldades. E aí, a gente vem validando algumas técnicas, algumas metodologias, e essas técnicas eu coloco dentro do curso Mapa RTM. Você pode manter uma prospecção ativa, tá? Gerencia aí com muita coerência, tá? O teu projeto, a tua agenda, e coloca prioritariamente a prospecção ativa como foco, tá, do negócio, da implementação do negócio. E essa prospecção ativa ela é muito interessante porque você não precisa necessariamente de nenhum atravessador, você não precisa de uma indicação, tá? Você não precisa de um parceiro. Você, com as estratégias e o planejamento comercial muito bem alinhado, bater diretamente na porta do município ou fazer ligação realmente diária e contratar você diretamente. Por que eu coloco a prospecção ativa como, assim, algo realmente necessário? Primeiro, para você manter o comercial da tua empresa bem alinhada, ativa, e depois, uma vez que você não tem nenhum parceiro, nenhuma indicação, nenhum atravessador, você não precisa ratear honorário, né? Transferir comissão para terceiro. Então, é só você ir à prefeitura e ponto. É claro que outras modalidades de prospecção, né, como aqui as parcerias, os atravessadores, as indicações, enfim, tem técnicas e tem percentuais específicos para serem colocados e desenvolvidos, e são também, tá, meios de prospecção que você pode desenvolver, que você pode aí abraçar. No primeiro momento, se você não tem nenhuma prefeitura, se você ainda não tem contratos ativos com, né, outras prefeituras, não desenvolveu esse trabalho, não está com comercial alinhado, não entrou necessariamente ainda dentro do mercado, a prospecção por meio de parcerias, né, e ou atravessadores, ou por meio de uma indicação, sem sombra de dúvidas, é o melhor caminho. Então, se utilize do seu network, tá? Se utilize da sua rede de relacionamentos, se utilize aí de parceiros que porventura você venha a ter, tá? De repente você tem contato com procuradores, com um colega advogado que de repente já desenvolve trabalho ou desenvolveu algum trabalho dentro de prefeitura.
Se você é contador, por exemplo, né, você tem inúmeros clientes aí, empresa, então, algum deles você tem um acesso mais interessante, que estão dentro da tua rede de relacionamento, então começa realmente a fazer contato. O segredo da prospecção é você estar com uma estratégia e um planejamento muito bem alinhado. E a prospecção, ela só vai realmente ser assertiva, tá? Depois que você testou vários métodos, e aí você encontra um método que é mais interessante, você valida aquele método e começa a replicá-lo, tá? No primeiro momento, é um dos principais gargalos, é uma das principais dificuldades, mas a principal estratégia é começar com a tua rede de relacionamento, tá? Começar dentro aí dos parceiros, estabelecer parcerias, né, dentro da tua rede aí de network, com os teus já clientes, né, com os teus amigos. Fala do que você faz, fala dessa nova oportunidade dentro do teu portfólio, né, para todo mundo. Às vezes as oportunidades surgem até mesmo dentro da nossa família ali num churrasco, tá certo? Se posicione muito bem com autoridade dentro desse mercado, coloque esse mercado como um diferencial de seu portfólio, também nas redes e sites do seu escritório. Então, tudo isso é forma, tá, gente? Estratégia de prospecção. Eu indico muito a prospecção no meio digital. Hoje eu prospecto muito gestores diretamente através do LinkedIn, tá certo? Dentro do curso, eu tenho a Fabiana Moreira, que é uma excelente tributarista, e ela traz justamente como que funciona essa prospecção por meio do LinkedIn, tá? Ela que está há mais de 25 anos dentro desse mercado, trabalha em uma das maiores Big Four, em São Paulo, ela trabalha na PwC e ela só prospecta grandes empresas através do LinkedIn. Então, eu trago ela para o curso para colocar para vocês essas estratégias. Enfim, você pode prospectar pelo meio digital, pelo LinkedIn e ou pelo Instagram. E aí, realmente, precisa de uma paquera, inicialmente ali com o gestor, você precisa estabelecer algumas conexões antes de pedir uma oportunidade. Então, todas essas estratégias, elas são bem colocadas no curso, tá? Então, estratégias aqui, métodos de prospecção ativo, digital, parcerias e indicação e estabelecer network. Eu gosto de fazer muito network com advogados do nicho eleitoral e ou administrativo, porque tem uma carga assim, de contratos bem interessante com prefeituras. Faço muito network quando estou em eventos específicos da CNN ou da Associação de Procuradores Municipais, tá? Ou associação e grupos ali de fiscais de município. Então, oportunidade também para a gente se colocar no serviço, se colocar como autoridade e, consequentemente, vender, tá? Tudo aqui realmente precisa girar em torno de venda. Normalmente, nós, advogados, a gente não foi feito para vender, né? A gente tem essa dificuldade realmente, então a prospecção acaba sendo um dos gargalos. Todavia, ela não precisa ser uma objeção para a gente desenvolver essas oportunidades e desistir desse mercado, tá? A gente tem vários caminhos, várias estratégias que podem dar certo. É realmente respeitar o processo, aplicar essas estratégias que a gente vai ter um resultado bem exitoso. Eu coloco como dica para prospecção esses aspectos que estão aqui embaixo, que é você mapear o seu cliente, né? Mapear a prefeitura antes de uma primeira reunião institucional, você buscar saber o momento daquela prefeitura, buscar saber se ela não já tem um contrato ativo com outro escritório, ou se não já contratou, né? Aí você vai conhecer o perfil daquela prefeitura. Enfim, gosto de fazer, né, esse mapa realmente do meu cliente, até para eu saber o que colocar na reunião. Eu sempre analiso o perfil do município, tá? As receitas, valor agregado, informações de IBGE, dou uma olhada no portal da transparência do município. Tudo isso me dá subsídio do que apresentar, do que vender primeiro. Tudo isso me traz ali, no primeiro momento, para uma reunião institucional, o que eu vou falar, como eu vou falar, qual oportunidade aquele município ele precisa no primeiro momento, qual a dor daquele município no primeiro momento.
Então, a gente fazendo essa análise, o que eu costumo colocar de diagnóstico preliminar, né, entendendo as receitas, fazendo uma média do valor que se tem para recuperar, a nossa prospecção e, consequentemente, o fechamento do contrato ele é bem mais assertivo, tá? Tem um cardápio de oportunidades, já tive, por exemplo, com Curitiba, me reuni com Curitiba, e a um primeiro momento era só um bate-papo, eu não via a oportunidade realmente de vender nada, porque é uma grande capital com uma arrecadação singular, tem um corpo ali bem numeroso de auditores fiscais, então, o que me possibilitou avançar naquele momento foi ter um cardápio bem recheado aqui de pratos, de oportunidades. Eles se interessaram no primeiro momento por um curso de capacitação voltado para a recuperação de crédito da CIP, tá? Então, por isso que eu digo, tenha um cardápio de oportunidades e coloque sempre esse cardápio à disposição do seu cliente e a venda é consequência, tá? Escute ativamente, eu falo muito, então eu tive que praticar essa escuta ativa, ser mais passiva nas reuniões, certo? É claro que você não vai deixar de se colocar, não vai deixar de colocar que você tem domínio técnico sobre aquilo que você está vendendo, mas a escuta ativa, ela possibilita que a gente saia na frente, né? A depender aí de algumas perspectivas. Às vezes, praticar essa escuta, e eu aí deixei com que o secretário de Finanças falasse bem à vontade das principais dores do setor, me trouxe vários gatilhos, vários insights do que eu poderia colocar de oportunidade e resultei numa venda. Então, a dica prática, mantenha a escuta ativa também na prospecção, tá? Estude e domine os assuntos para ganhar credibilidade. Eu tenho alunos que dizem, Ana, eu não quero desenvolver a técnica, mas eu estou no curso porque eu quero entender como que funciona todo o mercado, entender, inclusive, a parte técnica. E aí esse aluno, ele está corretíssimo, porque mesmo que ele venha, mesmo que o forte dele seja a venda, que ele venda muitíssimo bem, que ele tenha um lobby muito interessante, que ele tenha aí uma rede de relacionamentos com prefeituras bem interessante, mesmo que ele saiba vender, e ele vai estabelecer uma parceria com outro profissional para fazer a parte técnica, ainda assim, ele precisa ter domínio, né, do que ele está colocando, do que ele está falando, ele precisa ter uma visão ampla do processo, ele precisa entender como que se dá todo o procedimento, né? Ele precisa saber efetivamente o que solicitar, como fazer, o objetivo daquele trabalho, o fim último daquele trabalho. Então, se ele tem bem claro tudo isso em mente, e dentro do curso Mapa RTM eu trago tudo isso para os alunos, tá? Então, se ele tem tudo isso em mente, mesmo que ele fique só na parte comercial, só na parte de venda, isso vai, sem sombra de dúvidas, agregar muito a ele, porque ele vai passar técnica e credibilidade, né, segurança naquilo que ele está colocando. Então, técnicas comerciais, tá? Você precisa, evidentemente, ter conhecimento técnico, prático e operacional, ter uma visão ampla do processo, sem necessariamente, tá? Sem expor aí o cliente ao risco. Você, num primeiro momento, já vai colocar os riscos de toda a demanda para o cliente. Você precisa ter uma multidisciplinariedade, então você precisa entender realmente um pouquinho de tudo, precisa entender como que funciona ali, como que é a metodologia da Fazenda Municipal, você precisa entender que alguns dos municípios é possível a gente fazer parceria, é possível a gente oficiar alguns órgãos, vamos lá, Codevasf, por exemplo, para entregar ali um rol de contribuinte que desenvolveu serviço nos últimos 5 anos naquele município para a gente fiscalizar. Então, é um trabalho realmente bem multidisciplinar. Você precisa entender um pouquinho de tudo, um pouquinho de finanças, um pouquinho de como que funciona, né, a controladoria, a tesouraria de uma prefeitura. E aí a gente vai conversando com isso lá conversando sobre isso dentro do curso. Mas uma técnica assertiva, tá, para a contratação, para a pasta comercial do seu negócio aí, é manter essa multidisciplinariedade. Uma estratégia que eu sempre coloco é prospectar preponderantemente, inicialmente, prefeituras pequenas e médias, tá certo? E a gente tem um índice bem maior para fechar contrato, né? Tem um serviço de porta de entrada, então, uma estratégia extremamente interessante, embora você tenha um cardápio bem recheado, tem um primeiro prato, que é o prato especial da casa, né?
O prato realmente ali é a oportunidade que tem uma alta rentabilidade, que tem um honorário interessante, que você vai desenvolver a técnica mais rápido, tá certo? Então, um produto precificado no êxito, que não levanta muitas especulações, muitas objeções. Um produto aqui, porta de entrada, por exemplo, é a recuperação do ISS bancário, tá? Ou a recuperação de todo o ISS do município. Tenha sempre um diferencial, então as parcerias, o serviço de assessoria, né, de consultoria, pode ser um diferencial. Gere conexão, tá? Compartilhe dor, compartilhe realmente alguns gatilhos, insights práticos. Normalmente, as nossas reuniões institucionais não são necessariamente diretamente com o prefeito, tá? Na grande maioria das vezes, o primeiro momento ali de conversa é com o secretário de administração, é com o secretário de Fazenda Municipal, às vezes é com o auditor, que é diretor do setor. Então, nesse momento, gere conexão. Diga que entende a dor dele, né? Diga que compartilhou também dessas dores e que realmente quer agregar. Então, dessa forma, você acaba fidelizando o cliente, tá certo? Você acaba comungando de algumas questões junto dele, e aí o comercial é consequência, a venda é consequência. E aí, as principais objeções, tá? Completando aqui o nosso caminho, entendi o que é o mercado, quais são as oportunidades, como que funciona toda a metodologia. Colocar para você que as principais objeções que normalmente a gente vai se deparar é o prefeito falar, tenha um corpo técnico suficiente, e é por isso que você tem que ter mapeado antes aquela prefeitura, para colocar para ele que o corpo técnico dele não é suficiente para o potencial arrecadatório que ele tem, certo? Normalmente, alguns prefeitos dizem que tem uma procuradoria muito em consonância e que pode desenvolver esse serviço, e aí não, tá? Embora possam e devam fazer, mas na regra, na prática, a procuradoria ela tem tantos outros trabalhos consultivos, tem outras execuções fiscais, tem outras demandas específicas, e a procuradoria ela não para fazer recuperação de crédito de construção civil, por exemplo, tá? Não para. Eu tenho parceiros e tenho alunos procuradores, então eu tenho aqui muito domínio para afirmar para você que a procuradoria do município ela não para fazer isso, engano do prefeito, certo? E aí você precisa saber colocar isso também na reunião institucional. Alguns dos prefeitos, né, temem se prejudicar politicamente, e aí a gente já conversou sobre isso, e alguns tribunais de contas estaduais também veda algumas das contratações, e realmente esse é um das principais objeções, a depender da regionalidade, e aí você precisa ter artimanhas aqui para se sair dessa objeção, né? Colocar que conhece a vedação é só no que diz respeito à inexigibilidade, que conhece a vedação, mas a vedação compete a tal coisa, então não cabe aqui, enfim. Você precisa quebrar essas objeções no primeiro momento, na primeira reunião institucional, para você conseguir avançar. E aí fiquem tranquilos, porque normalmente a gente não fecha contrato no primeiro contato, na primeira reunião, tá certo? A não ser que a gente tenha ali um vínculo muito forte com a prefeitura, tá? Mas normalmente a gente não fecha contrato nesse primeiro momento. É necessário todo depois um funil de venda, é necessário trabalhar o comercial. Por isso que eu digo, na tua proposta comercial, coloca ali um determinado prazo para a prefeitura te dar o follow-up, né? Te dar um retorno, e mantém a prospecção ativa, liga realmente para saber como é que está a conversação sobre o contrato. Isso porque, no primeiro momento, nossa reunião é com os secretários e ou auditores. Então, eles precisam se conversar entre si, precisam conversar com o prefeito. Às vezes, eles vão pesquisar também dentro do mercado, né? Uma oportunidade mais com menor custo-benefício. Então, nunca essa resposta se dá no primeiro momento. Mas aí você precisa ter uma estratégia de funil de venda bem trabalhada. E dentro do curso MAP RTM, eu disponibilizo para os meus alunos o meu gerenciador de funil de vendas, tá? Um gerenciador aí dentro do Trello. Eu tenho um checklist também específico, e aí eu sempre coloco esse material também como bônus
em material complementar, né, para os meus alunos, para facilitar nessa primeira vivência prática. Dentro do curso, gente, eu coloco muito a minha metodologia, tá? Um método que eu validei, que eu replico há anos e que dá muito certo. Eu disponibilizo o material que eu uso dentro da minha empresa, tá certo? Inclusive, eu disponibilizo dentro do curso modelos de autos de infração, de termo de início de ação fiscal, enfim. É claro que tudo isso é muito flexível, você vai moldar para a tua personalidade, para o teu jeito de trabalhar, para o teu jeito de vender, para a realidade da tua empresa, tá? Mas lá dentro do curso, eu coloco realmente todo o passo a passo de como desenvolver essa técnica e coloco um método, o meu método de trabalho que foi validado e que eu tenho resultado. Falar em resultado, vou trazer aqui a amostra de alguns dos meus resultados para vocês, tá certo? Esse é um termo de encerramento de uma ação fiscal com uma concessionária de serviço público no município aqui de Pernambuco, no qual foi levantado um crédito de quase 2 milhões de reais, tá? Era um contrato que a concessionária tinha com o DENIT e ela não tinha recolhido o imposto sobre serviço nos últimos 5 anos daquele contrato. Aqui nós temos mais um exemplo de decisão administrativa com uma concessionária de energia elétrica aqui em Pernambuco. Olha, as concessionárias de energia elétrica, a gente tem pelo menos 5 objetos que a gente pode desenvolver fiscalização, né? São pelo menos 5 objetos aí de atuação, tá? Para ser investigado. E nós temos, graças a Deus, a prática de que as concessionárias de energia elétrica em todos os estados que eu já atuei, ela recolhe o crédito que foi apurado, que foi levantado, que foi autuado, sem sequer fazer nenhum recurso ou impugnação administrativa. Então, do auto de infração, a CELP, por exemplo, aqui em Pernambuco, ela já entra em contato com o escritório ou com a prefeitura para procurar se tem algum refis para grandes valores e faz ali o pagamento à vista na sua integralidade, tá? Eu estou há 8 anos nesse mercado e há 8 anos essa é a prática das concessionárias de energia elétrica. Elas reconhecem a legalidade, tá? Todos os fundamentos de direito que estão dentro do auto de infração já optam por fazer o recolhimento. Aqui a concessionária de energia elétrica, né? Foi um auto de 164 mil reais. Aqui também a concessionária de energia elétrica foi um auto de 68 mil reais, e esse é bem recente, é do mês de junho de 2022, também no município aqui do interior de Pernambuco. Aqui eu tenho mais 2 amostras de decisões administrativas, uma de 140 mil, outra de 37 mil reais. E aí, veja só, todos esses trabalhos foram trabalhos técnicos de auditoria, tá? Foi trabalho aí necessariamente de recuperação de crédito do ISS, aqui é tudo ISS, e nesses municípios o meu contrato era de 25%. Então, em cima de 2 milhões, coloque 25%, em cima de 165 mil, 25%, e tudo tá de forma recorrente. Aqui eu tenho mais uma amostra para vocês de resultados da controle fiscal, eu estou trazendo esses resultados para mostrar para vocês que é totalmente possível você desenvolver essas técnicas, você desenvolver essas oportunidades, tá certo? E de que a gente tem também grandes honorários envolvidos e que são honorários, sim, recorrentes, tá? Aqui foi um cartório, certo? Uma serventia, e aí nós tivemos um auto aqui de 6.330. Aqui nós temos mais 2 amostras, esses 2 contribuintes, um é educação e o outro é uma rede hoteleira, e aí optaram no parcelamento. Essas 2 situações foi resultado de fiscalização, tá? Pedagógica. Então, a gente identificou que esses contribuintes vinham emitindo ali as notas fiscais com a alíquota a menor. Então, a gente já fez um trabalho pedagógico, um trabalho educativo, instruiu, e aí fez o auto de infração, eles parcelaram, né? Alguns recolheram, enfim. Mas um trabalho também de assessoria e consultoria bem completo. E aí, vejam só, gente, tudo isso que eu coloquei aqui é resultado, certo, de um trabalho que eu venho desenvolvendo há um tempo
e, como eu já disse, totalmente possível de vocês replicarem. Vocês aqui estão porque fizeram uma pré-matrícula, né, num link que eu disponibilizei lá no meu Instagram, e aqui estão não só para conhecer o mercado de recuperação de crédito para a prefeitura, mas também replicarem, né, todos esses trabalhos. E aí agora eu vou apresentar para vocês o curso Mapa RTM, tá? Mapa da Recuperação de Tributos Municipais. E aí eu gosto de colocar esse termo mapa porque é realmente um longo caminho em que eu levo vocês da estaca zero, certo? Até a melhor performance dentro desse mercado. O curso realmente é um curso bem completo, como eu já fui colocando aqui no decorrer da aula, tá? É um curso de mais de 12 módulos, são mais de 40 horas de aula, são aulas extensas, vocês viram que eu falo muito, mas eu realmente entrego todo o ouro desse mercado. Eu ensino desde a doutrina, a técnica, ao operacional, as técnicas comerciais, técnicas de prospecção. No chat de vocês, eu estou disponibilizando o link, tá? De checkout da Hotmart. Então, se você tem interesse em aderir ao curso Mapa RTM, o link já está no chat. Eu vou apresentar aqui os diferenciais do curso e eu vou mostrar o curso dentro da plataforma da Hotmart para vocês, tá? Então, o principal benefício de ter feito a pré-matrícula e estar no grupo VIP é justamente esse primeiro momento aqui de conversa, né? Esse primeiro momento de demonstração. Também a oportunidade de conhecer os diferenciais do curso e conhecer o curso dentro da plataforma antes mesmo de efetuar uma compra. Vou fazer essa demonstração agora. No decorrer dela, se você já tiver interesse em aderir ao curso, tá? Você já vai entrar automaticamente na turma 1. Eu não tenho pretensão de abrir nova turma, pelo menos nos próximos 5 meses, eu não tenho essa pretensão. Eu estou terminando de entregar o curso, tá? Algumas das aulas são gravadas, a gente está terminando de subir aula. A gente tem algumas aulas ao vivo também, tem hot seats, tem simulação de caso prático, então estou entregando a turma 1. E aí é sua oportunidade de já entrar nessa primeira turma, tá certo? E aí a gente concluir aqui essa nossa trajetória. Você tem um acesso de 12 meses ao curso, tá? E aí, pelos próximos 5 meses, não tenho pretensão de abrir uma nova turma. Por isso que eu aproveitei a Black Friday para fazer essa demonstração, reabrir as inscrições. Também muitos alunos me pediram pelo direct. Então, realmente é a oportunidade de reabrir as inscrições, de quem tiver interesse, aderir a essa primeira turma com uma oferta especial. E aí, como eu falei no começo da aula, para quem está aqui desde o começo, pontualmente, me escutou por um pouquinho mais de 1 hora e 20 minutos, vocês terão um cupom de desconto de 20%, tá? Eu vou mostrar os valores do curso. O valor da oferta de Black Friday é 10% de desconto. Só que para vocês que aqui estão até às 10h30 da noite, como bonificação por terem me ouvido até agora, vocês terão 20% de desconto, tá? Então, quando clicarem nesse link que está no chat, que é o link de checkout da Hotmart, quando for finalizar a compra, vai ter um campo específico que te pergunta, antes de você colocar a forma de pagamento, se você tem cupom de desconto. E aí você digita RTM20, certo? Todo maiúsculo do jeito que eu coloquei aí no chat. E aí você vai aderir ao curso Mapa RTM por mais ou menos R$660, tá? Tá muito barato esse preço para o valor que eu estou agregando para o teu negócio. Vou voltar aqui a espelhar a tela para eu trazer para vocês os principais diferenciais do curso, certo? Então, vejam só, o curso Mapa RTM, um verdadeiro mapa para o tesouro, tá, gente? A gente conta com mais de 12 módulos de aula, tá? Em parte aí de pelo menos 3 bases. No primeiro momento, a gente faz toda aquela abordagem para o sistema tributário nacional, para o sistema tributário municipal. A gente conversa sobre questões introdutórias ao mercado de recuperação. E aí eu vou te inserindo, certo? É realmente um passo a passo. E aí eu vou te inserindo dentro do mercado, dentro aí do segundo ponto, que é um ponto mais voltado, tá, para a técnica. E aí eu converso com vocês no módulo 4 sobre a visão macro de oportunidades. Então, a gente tem aula específica sobre o procedimento administrativo tributário,
A gente tem aula sobre recuperação do Simples, recuperação da dívida ativa, recuperação e fiscalização com ITBI, com IPTU, recuperação do setor hoteleiro, planos de saúde, gráficas, tá? E outros segmentos, itens de serviço da lista anexa. Temos uma aula dentro desse módulo também, voltada para estratégias e modalidades de fiscalização, e uma aula sobre assessoria e consultoria tributária, quando eu coloco realmente para vocês o meu método e o diferencial da Controller, tá? E aí, gente, eu não estou falando de aula de 20, 30 minutos, não. Estou falando de aula de 1 hora, de 1h30. É por isso que eu digo que eu entrego ouro, todo o caminho mesmo. No módulo 5, a gente conversa, né? São pelo menos 2 aulas para cada oportunidade. Então, nós temos uma aula sobre recuperação do ISS bancário, construção civil, e aí sempre uma aula com exposição teórica e uma aula prática, tá? Em que eu abro planilha, abro balancete, por exemplo, abro COSIF, abro documento do contribuinte para mostrar para vocês, expor para vocês como que funciona, tá? O levantamento e apuração de crédito. Temos o módulo técnico, um módulo, então, de técnica comercial, também de venda, o módulo que a gente fala sobre análise de CMS, sobre analisar o Código Tributário do município. Temos uma aula totalmente voltada para teses tributárias também, tá? Então, a gente conversa sobre aquele trabalho lá do contencioso. Um módulo com professor convidado sobre constituição do crédito e execução fiscal. Bom, temos um módulo também com professor convidado, auditor, sobre fiscalização do Simples, né? E aí, realmente um curso para o Cefisc, no qual a gente mostra realmente, simula todo o trabalho por dentro da plataforma, por dentro do sistema do Simples Nacional. Sem contar os bônus, né? Que eu entrego todas as planilhas que você precisa, material de apoio, material complementar, calendário de atividade, Trello, checklist, enfim. Realmente, modelo de TAF, verdadeiramente bem completo o curso. Por isso que eu digo, para o preço que está, vale muito a pena, tá? São 6 hot seats o curso. Essas hot seats sempre são ao vivo, em datas pré-estabelecidas e acordadas com os alunos. A gente já teve uma hot seat. A próxima hot seat acontece no dia 29, certo? Como que funciona esse momento? É um momento de roleplay, tá? Que você vai tirar dúvida, vai colocar algum questionamento de sua vivência prática, vai ali fazer uma troca realmente de conhecimento com os colegas. É um momento também para eu te mentorar, né? Para eu te assistir com relação à prospecção, enfim. Você vai colocar, Ana, olha, eu estou tentando tal município e me foi solicitado tal documento, tal coisa, eu não sei o que é, eu não sei como é que faz, você me ajuda. Então, as hot seats são para essa construção aí de conhecimento e fazer com que vocês avancem também dentro desse mercado, tá? 12 meses de acesso, grupo VIP no WhatsApp, para a gente ter uma troca bem interessante aí de network, fazer parcerias. Então, já tenho alunos que são peritos em cálculos, que são analistas, contadores, acredito que muito de vocês também, então dá para fazer uma troca também de conhecimento e de trabalho de parceria bem interessante. Os bônus que estão dentro do curso, tá? Modelo de proposta comercial, são esses que estão em verde. Modelo de edital, modelo de contrato de parceria, modelo de termo de início de ação fiscal, modelo de autos de infração, tá? Modelo de decisões administrativas e todas as possíveis planilhas de cálculo que você precisar para desenvolver o trabalho artesanal, certo? Ana, eu quero esses 26 documentos e ou mais, eu tenho possibilidade? Tem, tá? Eu vendo também, eu tenho um produto que é um banco de petições e tem todos eles lá num precinho bem bacana, certo? Dentro do curso, você tem pelo menos esses 10 que estão em verde, certo? Vamos lá. A turma 2, como eu já coloquei em uma outra oportunidade, não vai ser por menos de R$ 1.497. A turma 1, em julho, quando eu lancei o curso, foi o valor de R$ 997, tá? Quem já está comigo, finalizando aí toda essa jornada de conhecimento, aderiu o curso a R$ 997.
No decorrer dessa semana, a oferta é 897. São 10% de desconto. Você que está comigo desde as 7h30 da noite, a oferta é 600 e poucos reais, são 20% de desconto, tá? Essa oferta de 20% de desconto só vai até hoje, às 10h30 da noite, certo? E essa oferta, 897 de 10%, só vai até sexta-feira. É uma oferta realmente relâmpago especial do Black Friday, tá? Bom, eu vou mostrar um pouquinho o curso aqui por dentro da Hotmart. E aí eu vou abrir para vocês me fizerem questionamentos, dúvidas, tá? Fica à vontade com relação a isso. Deixa eu mostrar o curso aqui dentro da Hotmart para vocês. Pronto, me digam se a tela da Hotmart está espelhando para vocês, me confirmem, eu acredito que sim. Então, aqui dentro, a tela da Hotmart está para vocês? Me confirma. Eu acredito que sim. Essa é a visão do aluno, tá? Aqui dentro da Hotmart. Essa é a visão de vocês. Então, um passo a passo, de fato, começa por aqui. Aqui tem as minhas saudações, tem todo o cronograma do curso. A gente vai avançando, né? Como eu coloquei, um módulo de introdução legislativa, tem pelo menos aí 4 aulas, além de material de apoio. Questão introdutória, uma mega aula. Essa aula tem mais de 3 horas. Visão macro, aqui dentro são 7 aulas, então eu já trago aqui cada uma dessas oportunidades. Vamos lá, procedimento administrativo, a aula, ela já está aqui dentro, ó, tem pelo menos 1 hora de aula, todas as aulas são bem densas, bem completas, de fato, todas com material de apoio para vocês, tá? No módulo de prática, então, a gente conversa sobre a prática de fiscalização do ISS, da construção civil, concessionária de serviço público, cessão de uso, banco. Tem uma aula sobre arbitramento de estimativa, cartão de crédito, cartório. Tem também módulos aqui específicos, a gente precisa treinar, né? Então, simulação de caso prático. Aqui, a simulação de caso prático é com a fiscalização do ISS bancário. Então, coloco o balancete, coloco o COSIF, planilha, para vocês treinarem. Em outras oportunidades, tem aqui as aulas voltadas, né, para análise de repasse, CIP, atualização legislativa e o consultivo, módulo sobre técnicas comerciais, né, fechamento de contrato, um módulo bem especial aqui, que eu intitulei como CAF, né, um curso de atualização fiscal. Eu tenho alunos que são auditores e que aderiram ao curso, né, para se especializar, para aprimorar os seus conhecimentos. Então, esse módulo também foi pensando nos auditores, em quem não tem determinado domínio também com algumas técnicas e quer mergulhar mais a fundo. Aqui a gente conversa sobre alguns atos e procedimentos de fiscalização. Então, a gente conversa sobre sigilo bancário, tá? Quebra de sigilo bancário, a gente conversa sobre auditoria em loco, tem várias peculiaridades que a gente coloca aqui dentro. Essa aula é totalmente voltada, tá, para as questões atuais do Simples Nacional. Então, aqui a gente discute algumas questões relevantes e atuais do ISS. O módulo bônus de Constituição. Aqui dentro está o módulo de CEFIS, que está as planilhas, está os documentos, as hot seats. E você também tem a oportunidade de rever a nossa imersão, né, a Masterclass, que aconteceu em julho, tá? Tá aqui o replay para vocês reverem a Masterclass, que foi uma aula também extremamente produtiva, de mais de 3 horas de aula também, bem interessante. Bom, esse é o curso Mapa RTM, tá? Eu espero verdadeiramente que com essa aula demonstrativa eu tenha conseguido agregar valor e agregar conhecimento. Espero que seja a oportunidade, tá, de você desenvolver essa técnica, mais essa skill dentro do teu escritório, né, dentro do teu negócio, sem sombra de dúvida, fazer mais de 5 ou 6 dígitos em honorários de forma recorrente com o mercado de recuperação de crédito. No decorrer de toda essa semana, essa oferta de 10%, ela vai estar válida, tá certo?
semana do Black Friday, você tem a oportunidade, tá, de parcelar esse valor no cartão de crédito, pode comprar no boleto, enfim. Eu e o suporte estamos disponíveis para te auxiliar, para dirimir eventuais dúvidas, tá certo? Que venha a surgir sobre a sua compra e adesão ao curso. A oferta de 20% realmente é só até daqui a pouco, às 10h30, tá? Gente, quem tem dúvidas, quem tem alguma consideração a fazer, né? Quem quer aqui colocar algum questionamento, pode abrir o microfone, pode acenar, pode ficar à vontade, abrir a câmera para a gente se conversar e eu conseguir também agregar junto a vocês e dirimir essas dúvidas, tá certo? Então, a partir de agora, dou-lhe uma, fiquem à vontade. Se de repente não tiverem nenhuma colocação, nenhuma dúvida, tá? Aí vocês colocam no chat, só para eu sinalizar que tá tudo bem, que tá tudo ok. Rodrigo, tem alguma consideração? Rodrigo já me acompanha há um tempo, né, lá no Instagram, então já conhece essas oportunidades. Pronto, estou vendo aqui o Rodrigo colocou no chat, que já trabalha com a área contábil, né, com tributário, e o que teria para contadores. Rodrigo, todas essas oportunidades aqui, elas podem ser desenvolvidas por contadores, tá? Todas as que eu coloquei. Então, recuperação de crédito da CIP, do ISS bancário, todas você, enquanto contador, pode desenvolver. Trabalho específico aí com repasse de ICMS, é um trabalho específico com a Previdência do município, né, que está mais voltado para o setor fiscal, você também pode desenvolver. Bom, eu tenho um grande parceiro aqui na Bahia, que é contador, que é referência também no mercado de recuperação de crédito, e tem uma aula sobre ICMS dentro do curso. Ele é contador, ele explora esse mercado há pelo menos, tá, 27 anos. Então, você, enquanto contador, todas essas oportunidades você pode desenvolver sim, tá? Óbvio, você precisa ter o devido registro no seu conselho, né? E o que eu sempre sugiro é de que você tenha, né, de fato, um CNPJ com uma atividade específica de assessoria e consultoria contábil e ou tributária, para que você consiga fechar contrato, passar por licitações, tá certo? E comprovar algumas exigências de edital também. Professora? Professora? Oi, estou lhe ouvindo, pode ficar à vontade. O 20% fica quanto o curso, com o desconto de 20%? Fica por quanto? O desconto de 20% é até agora 10h30. Ele fica por R$660, salvo engano, tá? E você pode dividir, eu acredito que lá dentro da Hotmart, em até 12 vezes. Tá? Obrigado. De nada. Bom, tem uma pergunta aqui do Vinícius. Como comprovar expertise para dispensa de licitação se a gente não teve nenhum resultado anterior? Perfeita pergunta. Eu tenho uma aula que eu falo sobre a Hot Seat, a última Hot Seat. A gente conversou muito sobre isso, tá? Bom, de fato, para você passar por uma inexigibilidade de licitação, um dos principais e necessários requisitos é comprovar um notório saber, né? É comprovado que você tem especialização e técnica suficiente para desenvolver aquele trabalho. Então, você precisa juntar atestado de capacidade técnica. Então, veja só, Vinícius, se você é contador e você já trabalha com alguma demanda tributária de recuperação de crédito para uma empresa, você pode, junto a ele, solicitar uma declaração, um atestado de capacidade técnica. O atestado ele não precisa ser necessariamente com o mesmo objeto, né, similar ao mesmo objeto da contratação, tá? Pode ser um objeto análogo, mas que tem ali a mesma raiz, a mesma questão, né? Pronto, você nunca atuou com prefeitura e é contador e advogado, perfeito. Então, junto aos teus clientes, tá, de área fiscal, você tem como conseguir esse atestado, essa declaração.
Se você é advogado e trabalha já com recuperação de crédito, vamos lá, para empresas, por exemplo, você pode conseguir também com as empresas esse atestado de capacidade técnica, um atestado específico que mostre que você trabalha com perícia, que você trabalha com auditoria, que você tem técnica de levantamento e apuração de crédito, tá? Então, você pode conseguir com eles esse documento. Um outro caminho que eu sugiro é, se de repente você tem aí dentro da tua rede de relacionamento uma determinada aproximação com alguma prefeitura, ministra um curso, né, de capacitação ou um treinamento de alguma dessas oportunidades que você já domine, mesmo que estrategicamente você não cobre por isso ou cobre um valor realmente bem abaixo do mercado, mas com o fim último e estratégico de você conseguir um atestado de capacidade técnica, né? Tem outras possibilidades, tá? O atestado, ele não se resume a um documento entregue pela prefeitura que ateste sua capacidade. Se você já foi contratado por uma prefeitura, por exemplo, uma dispensa de licitação, se foi uma contratação direta, uma nota de empenho também comprova essa técnica. Então, tem essas inúmeras possibilidades, tá? Então, se você nunca atuou, está começando agora, aí o que é que eu te sugiro estrategicamente, já para você ir se inserindo, é justamente essa questão de desenvolver algum trabalho de treinamento, capacitação, alguma assessoria, tá? Já com o fim último de conseguir esse documento, esse atestado. Eu tenho uma aluna que fez isso, certo? Ela é daqui de Carpina, em Pernambuco, e ela fez justamente isso. Ela tinha lá um know-how bem interessante em uma prefeitura, nunca tinha atuado, mas fez um treinamento específico para os auditores, certo? Um curso ali com uma ementa bem flexível, de 4 ou 8 horas a aula, então um dia ela matou, e aí foi uma contratação direta, e ela já conseguiu, né, o atestado de capacidade técnica que ela precisava para apresentar em uma outra licitação que ela tinha em mente para participar. Então, é uma modalidade, é uma possibilidade também, certo? Mônica, Rodolfo, Guilherme, vocês têm alguma colocação? De nada, Vinícius, pode ficar à vontade. Lá no meu perfil, eu tenho um vídeo, certo? Que eu falo sobre comprovação de atestado de capacidade. O que é que, na verdade, é atestar capacidade técnica, quais são os possíveis documentos que você pode solicitar, enfim, tem um videozinho interessante que eu explico isso. Fiquem à vontade para consultar. Alguém tem dúvida sobre prospecção? Eu vi que era a principal dificuldade de todo mundo, pelo menos a grande maioria que preencheu o formulário, né, que eu enviei, uma das principais era a prospecção. Isso, Vinícius, a maior barreira realmente para quem está começando agora com o mercado é a prospecção, né? Então, resultado dos alunos. Eu adoraria que eu tivesse aqui um case para trazer para vocês, ao vivo, né? Um dos meus alunos. Mas os alunos, eles todos também são advogados e ou contadores, têm tido bons resultados com a prospecção, tá? Todos eles têm praticado a prospecção ativa, necessariamente. Então, todos eles têm o hábito realmente de ligar e contactar a prefeitura diretamente para marcar alguma reunião. A Helena, por exemplo, lá no Goiás, tem tido bons resultados com os municípios ali ao redor. A estratégia que ela adotou foram os seus municípios mais próximos, e ela nem é contadora, tá? Ela é administradora, mas ela já trabalha com recuperação de crédito, é tributarista. Então, assim, eu tenho já cases de resultado com os alunos, todos eles vêm desenvolvendo prospecção ativa, vêm tendo resultado, já vêm explorando esse mercado também há um tempo. Alguns deles estão no curso para aperfeiçoar suas técnicas, né, o do operacional, sobretudo, e tem tido resultados exitosos, sim, os alunos, tá? Eu vou colocar novamente o link aqui embaixo. Esse link eu também vou disponibilizar lá no nosso grupo VIP, tá certo, pessoal?
Então, se a gente não tem aqui mais dúvida, se não tem mais nenhuma colocação por parte de vocês, eu já vou finalizar aqui com os meus sinceros agradecimentos, tá? Forte abraço a todos vocês que estiveram nessa noite de segunda-feira, acredito que estão cansados, me ouvindo. Mas, sem sombra de dúvida, também foi um momento de vocês conhecerem um mercado diferente, né? Um mercado novo, uma possibilidade de agregar ao negócio e ao segmento, né, de vocês. Então, obrigada pela disponibilidade, pela paciência, pela escuta ativa, tá? Espero ter agregado conhecimento e agregado valor a cada um de vocês. A gente mantém o nosso contato no grupo VIP. Os links aqui de checkout eu vou colocar lá dentro do grupo, tá? Cupom de desconto também. A oferta, ela segue no decorrer de toda essa semana, certo? A gente tem possibilidade de pagamento no cartão de crédito de forma recorrente, no boleto, enfim. Tem outras possibilidades lá dentro da Hotmart ativas para vocês. No decorrer de toda essa semana, quem tiver dúvida, questionamento, tá? Eu estou disponível. Sou super acessível, vocês podem me contactar diretamente também no WhatsApp. Não, Vinícius, não tem RTM 30 ou 50, tá? Tem de 20, e aí daqui a 1 hora você só terá 10% de desconto. Então, aproveita, tá? Essa oportunidade. De fato, pelo valor agregado, é realmente um preço bem irrisório. Vocês, com certeza, tiram esse investimento, que aí não é um custo, tá? É um investimento. Vocês tiram esse investimento vezes 10 ou vezes 20, sem sombra de dúvida, com o primeiro contrato, com a primeira auditoria. Tenho total certeza. Até porque, como eu coloquei para vocês, né, ali a minha menor auditoria foi R$10.000, né, num honorário de 20% a 25%. Então, vocês tiram esse investimento sem sombra de dúvida. O curso vocês têm um acesso por 12 meses, então vocês podem estar consultando, né, o conteúdo do curso, o material, no decorrer de todos esses 12 meses. Terão também um acesso over delivery diretamente a mim, tá? Tô vendo aqui que o cupom não está disponível. Você precisa colocar o código, tá? Você precisa colocar o cupom para ele ficar ativado, certo? Ele está disponível porque eu já identifiquei aqui algumas compras com código, certo? Então, quando você preenche os seus dados, antes da forma de pagamento, de repente, se for cartão de crédito, antes de você colocar lá sua forma de pagamento, ele vai perguntar, você tem cupom de desconto? Aí você precisa clicar e colocar esse nome RTM20 para o cupom ficar ativo, tá certo? Se você tiver com dificuldade, você pode contactar o suporte, tem o número de suporte lá no nosso grupo, ou me contacta diretamente que eu te ajudo, tá? Que eu faço esse intermédio com você. Mas então, como eu vinha colocando, não é um custo, encarem isso como um investimento, tá? É realmente aí uma oportunidade, um desconto bem interessante, no qual eu estou agregando junto a vocês, além de muito conhecimento, toda a minha experiência de mais de 7 anos de carreira. Então, são todas as minhas vivências práticas, é um método que eu já validei, que eu venho replicando, que eu estou entregando para você, que, consequentemente, vai facilitar, né, a tua jornada, certo? Seria diferente se você estivesse enveredando nesse mercado às cegas. Então, eu estou te dando aí a oportunidade de você conseguir desenvolver toda essa técnica e um acesso também over delivery a mim, para eu te auxiliar, de repente, com o que você precisar, seja na prospecção, seja com alguma documentação, enfim, tá? Então, gente, muito obrigada pela escuta ativa, pela parceria, pela disponibilidade, pela adesão, tá, a essa oferta. A gente continua em contato, a oferta ela continua válida no decorrer dessa semana. A gente continua em contato dentro do grupo VIP. Independente de você aderir ou não ao curso, permaneça no grupo VIP. Ele vai funcionar como uma newsletter, então eu vou mandar diariamente ou semanalmente, né, os meus posts, oportunidades tributárias para o município, decisões de tribunal de contas, algumas jurisprudências que podem agregar, tá, ao teu trabalho. Então, forte abraço, tenham uma excelente noite, uma excelente semana, e aí eu me despeço de vocês agora, tá? Tchau, tchau!